Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tome assento, por favor. Glória a Deus. É sempre bom estarmos aqui nesta tão rica escola bíblica. Quando a gente vem aqui, a gente vem se alimentar, se renovar com a palavra de Deus. Ouvir estes santos homens nos ministrando a palavra do Senhor. E a gente volta para o campo de trabalho, fortalecido, renovado, edificado, para fazer a obra de Deus. Antes de ler a palavra do Senhor, eu quero agradecer ao pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, pelo carinho para conosco e também pela confiança depositada em nós para trazermos uma palavra a este tão seleto auditório, porque temos aqui a nata da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo e do Brasil aqui presente, não é? E isto traz-nos um peso em falar-vos a palavra do Senhor. Porque lá no interior, pregar, a gente prega a todo momento e é gostoso, não é? E bom, aqui tem mais peso. Mas o Senhor Jesus é bom e a sua palavra é maravilhosa. Louvo a Deus pela confiança do ministério, também confiança depositada em nós para estarmos ali já há 7 anos na bonita cidade de Rio Claro, onde o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito maravilhas e nós somos gratos a Deus pela oportunidade e o ministério pela confiança. Quando alguém chega lá e dizendo que eu sou pastor da igreja, eu digo, não, aqui eu sou dirigente de culto. O pastor da igreja está lá em São Paulo, é o pastor José Wellington. Eu estou aqui dirigindo o culto, dando glória a Deus, mas o pastor está lá em São Paulo. E por isso que Deus tem nos abençoado, né? Porque com apoio desse fica mais fácil trabalhar. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Glória a Deus. Eu estarei lendo na versão internacional, na nova versão internacional. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Glória a Deus. Antes de ler a palavra, quero contar uma historinha para vocês, para os senhores. Um dia, meu pai pregou por muitos anos, e um dia chegou alguém para visitá-lo. E ele perguntou qual era a função daquele que o visitava. Percebeu um pouco de arrogância e disse, aí usou até uma expressão, disse, que apito você toca? E ele levantou o peito e disse, eu sou servo de Jesus Cristo. Meu pai olhou e disse para mim, rapaz, estou admirado. Eu pensei que você iria se apresentar como um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um cooperador ou um missionário. Sou servo de Jesus Cristo. Ele disse, não, servo de Jesus Cristo é algo muito mais profundo do que isto. Você pode ser talvez um pastor, um presbítero, um diácono, um cooperador, mas servo de Jesus Cristo você está muito longe disto. Porque servo de Jesus é algo muito mais profundo, muito mais profundo. Podemos ser até pastor, presbítero, evangelista, diáconos, cooperadores, mas servo de Jesus Cristo é algo mais profundo. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que o Senhor colocou no meu coração sobre isto mesmo, chamado para servir, ser servo do Senhor, que é o nosso modelo em tudo, o Senhor Jesus Cristo. Diz-nos a Bíblia, Filipenses 2, 1 e 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor,
alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a igreja e todos os seus membros estão no mundo para servir. Os que são chamados pelo Senhor para o ministério cristão devem reconhecer que o fim da chamada é servir. São como, num sentido especial, escravos de Cristo e seus ministros nas igrejas e junto ao povo. Nós, como pregadores, obreiros e pastores, devemos exaltar as responsabilidades do obreiro, ao invés de darmos destaque a privilégios especiais. Suas funções distintas não visam a vanglória, antes são os meios de servir a Deus, à igreja e ao próximo. Cada cristão tem o dever de ministrar ou servir com abnegação completa. Deus, porém, meus amados, na sua sabedoria, chama várias pessoas de um modo singular para dedicarem suas vidas de tempo integral. Dedicarem a sua vida ao ministério relacionado com a obra da igreja, ou seja, obreiros chamados para servir. Repito, obreiros chamados para servir. Nós temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o exemplo
maior de servo. Se todos os pregadores, se todos os obreiros, se todos aqueles que fazem uso da palavra, que ministram ao povo, tivesse o mesmo sentimento de servo que houve em Cristo Jesus, nós alcançaríamos com certeza maiores resultados no reino de Deus. Porque, permita-me, senhores, muito de nós temos o sentimento de ser servido e não de servir ao povo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de servo. Eu anotei algumas coisas aí na apostila, dizendo: Jesus, nosso excelso e maravilhoso Salvador, foi apresentado e anunciado por Isaías como servo do Senhor. Porque a grandiosa salvação planejada por Deus somente podia ser feita e confiada a um servo. A salvação só poderia ser concretizada por um servo. Um servo absolutamente disponível, que provasse sua submissão, sendo obediente até a morte. Isaías, no capítulo 42, verso 1, ele diz, apresentando o Senhor Jesus como servo: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça sobre as nações. Observe a expressão de Isaías, o escritor. Ei, o Senhor Deus dizendo: eis o meu servo. Capítulo 52, verso 13 diz: vejam, o meu servo agirá com prudência, com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele nos apresenta o Senhor Jesus como servo sofredor. Se nós chamássemos aqui um artista e pedíssemos para que ele pintasse uma tela baseado no capítulo 53 de Isaías, nós ficaríamos impressionados com a tela pintada por esse artista com inspiração, baseado aqui em Isaías capítulo 53. Esse capítulo que os senhores já leram, pregaram por diversas vezes. Eu acho maravilhoso este texto bíblico, quando Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. O pintor, de acordo com este texto bíblico, falaria do nascimento humilde de Jesus Cristo, e ele continuaria pintando a tela dizendo: e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E aí a sua vida, ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos, e comum de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele vai à cruz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
E aí diz o versículo de número 9: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E aí o seu sepultamento, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Agora ouça isto, versículo 10: todavia ao Senhor Deus, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Depois nós voltaremos aqui para os versos 11 e 12, que aí é a recompensa do servo sofredor. Mas este quadro aqui apresenta o Senhor como servo, o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado mestre. Jesus, meus amados, o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso exemplo maior, ele viveu entre os homens como servo e escravo. Vou repetir: Jesus viveu entre os homens e viveu como servo e escravo. E como servo e escravo consumou a nossa salvação. Por isso ele disse aos seus discípulos: pois eu no meio de vós, Lucas capítulo 22, versículo 27, pois no meio de vós eu sou como quem serve. No meio de vós eu sou como quem serve. Este foi o seu ministério para conosco, pois como servo de Deus entregou sua vida no altar do sacrifício por nós. Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus era servir. A missão de Jesus era servir. Ele viveu porque tinha esta missão. Jesus viveu porque tinha a missão de servir. Ele nasceu para o serviço e ele viveu para o serviço. Ele esteve entre nós como servo, servindo, servindo, servindo. A missão do nosso Salvador foi cumprida através do serviço. Marcos, o evangelista que apresenta o Senhor Jesus como servo, ele apresenta o Senhor como servo em ação. Lá no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo de número 45, por favor. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Palavras do Senhor, quando ele disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí nós vemos o Senhor servindo no Evangelho de Marcos. Se você voltar às páginas aí, lá no capítulo de número 1, você vai encontrar Jesus ministrando. E você vai encontrar expressões maravilhosas, os verbos e as narrativas do Evangelho de Marcos mostram sempre Jesus agindo. Ele estava sempre em atividade, ele estava sempre correndo, ele estava sempre trabalhando, ele estava sempre atendendo. Capítulo 1, verso 14 diz que o Senhor, ele, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando. Ele estava ministrando, ele serviu pregando. Verso 16, e andando, ele andava, ministrava, ou seja, ele estava servindo as pessoas. Verso de número 20, e logo chamou, ele estava sempre pregando, andando, caminhando e chamando, vocacionando, mas ele também estava sempre ensinando. Verso 21, e entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava, ele estava ensinando, mas também ele estava repreendendo demônios. Verso 25, e repreendeu Jesus. Ele estava pregando, ensinando, curando, repreendendo os demônios, operando milagres e maravilhas. Verso 34, e curou muitos. Você encontra Jesus, ele está sempre pregando, ensinando, ministrando, transformando, abençoando, tocando, consolando, confortando, ajudando, socorrendo. É Jesus o nosso servo, o servo de Deus, o nosso exemplo maior de servo.
Ele é Jesus. Agora, meus amados, Paulo, o apóstolo, aqui no capítulo de número 2, ele diz no versículo de número 5 da carta aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Volte lá a sua Bíblia, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui na versão internacional diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Na revista e corrigida diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é este sentimento que Paulo diz? E ele começa a descrever: haja em vós o mesmo sentimento, que embora sendo Deus, o Senhor Jesus, Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mesmo quando viveu servindo, Ele nunca deixou de ser Deus. Jesus sempre foi Deus, Ele é Deus e sempre será Deus. Aleluia! E Paulo então diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus. Ou seja, literalmente, Paulo está dizendo: Jesus é Deus. Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João 17, 11, ele diz: Senhor, eu quero que as pessoas vejam que os meus discípulos têm uma comunhão, assim como eu e o Senhor somos um. O Senhor Jesus, Ele é Deus. Agora, Ele é o nosso Salvador. E eu fico maravilhado com a expressão aqui do escritor aos Hebreus, capítulo 1. Quero que você leia comigo isto aqui, por favor. Havendo Deus antigamente falado, iniciando do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem, porque o Senhor Jesus, Ele é Deus. E Paulo então diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele é Deus. Paulo está dizendo: Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Agora escute o que diz Paulo: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, ouça o que diz aqui na versão internacional, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Quando Paulo está dizendo de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Isto é, escute isto, servo de Deus. Isto é, Jesus não quis se aproveitar do fato de ser Deus em benefício próprio.
Jesus não quis se aproveitar do fato de ser Deus em benefício próprio. Em todo instante Ele está beneficiando alguém. Em todo instante Ele está estendendo a mão. Em todo momento Ele está socorrendo. Em todo momento Ele está ajudando. E Ele não bateu no peito dizendo: eu sou Deus, então eu quero que vocês, por favor, venham aqui e estejam me servindo. Ele diz: eu sou Deus, por isso eu vim, não para ser servido, mas para servir. Ele, escute mais, o Senhor Jesus não se apegou ao poder. Repito, o Senhor Jesus não se apegou ao poder. O conceito de Jesus era servir. Ele foi para o deserto, a multidão chegou, e ele pegou 5 pães lá e 2 peixinhos, e multiplicou, e deu de comer à multidão, aproximadamente quase 15.000 pessoas, e todos comeram, se alimentaram, se fartaram. Quando a multidão viu aquele milagre extraordinário, vieram para levantá-lo. E aí diz o evangelista João, capítulo 6, verso 15, e Jesus saiu no meio da multidão e foi-se embora, porque eles vinham para levantá-lo rei. E ele disse: não é o momento, eu estou aqui só para servir. Ele não se apegou ao poder. Ele era o Filho de Deus, mas não se apegou ao poder. Escute mais ainda, ele não usou sua divindade para benefício próprio. Ele não usou sua divindade para benefício próprio. Não. Quando ele estava para ser preso, Pedro tomou a espada, foi cortar a cabeça e acabou cortando a orelha do soldado. O Senhor disse: para com isso, rapaz. Eu poderia agora ordenar e o Senhor enviar aqui 12 legiões de anjos, porque eu tenho poder para isso, eu sou Deus. Aleluia. Eu sou Deus, eu posso fazer isto. Mas ele não fez. Ele não usou a sua divindade em seu benefício. Mas diz o texto: a si mesmo se humilhou. Aleluia. Sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Sabe o que eu entendo aqui nessa expressão de Paulo? Jesus ajustou a sua vida para ser servo. Ele não poderia descer do céu com toda a glória e majestade que ele tinha lá. Ele não poderia descer do céu com todo o seu esplendor e majestade e grandeza. Não, ele tinha que vir de maneira humilde. Ou seja, ele se ajustou à natureza humana para servir ao povo. O Senhor Jesus se ajustou. Aleluia. Eu leio na Bíblia: o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí diz o versículo 14: e o verbo se fez carne, tabernaculou-se, humanizou-se. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, escute aqui. Jesus, ele ajustou a sua vida para ser servo. Ele está participando lá no capítulo de número 13 do Evangelho de João. Imagine esta cena. Imagine esta cena. Jesus estando na última ceia com os discípulos. E ele ministra a ceia. E ele se levanta e a expectativa era grande. Jesus cinge-se com uma toalha. Pega uma bacia com água. E os discípulos olhando para ele, apavorado, assustado. O que Jesus vai fazer agora? E ele se aproxima. E imagine Deus. Eu estou dizendo de Deus. Eu estou dizendo de Deus.
humanizado, Jesus, o nosso Salvador, a revelação e a expressão máxima de Deus, com a toalha, uma bacia. Ô João, tira essa sandália aí de couro. Me dê esse pé empoeirado aí. Eu estou falando de Jesus, o nosso Salvador. Põe os seus pés aqui, João. Jesus derramando água naqueles pés empoeirados, sujos. Mas parece que lavando os pés e dizendo: esses pés aqui andarão muito ainda, levando as boas novas do Evangelho. E Jesus vai lavando os pés dos discípulos. Imagine esta cena. E Pedro olhando, diz: isso não está certo. Eu não posso concordar com isto. E Jesus vai se aproximando, e diz: dá-me os seus pés aqui, o senhor não vai me lavar os pés, não. Se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo. Senhor, não somente os pés, mas me dê um banho completo. Lave o meu rosto, os meus braços, os meus pés, me dê um banho. Eu quero ter parte com o Senhor. E o Jesus lava os pés. Sabe, meus irmãos, escute aqui. Como isto é diferente, disse Isaac Valadares, de todos nós. Como esta cena é diferente do que nós agimos no dia a dia como servo do Senhor. E aí o Senhor disse lá no capítulo de número 13, verso 12. Depois de lavou os pés e tomou seus vestidos, se assentou outra vez. E todos estavam... E disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mesmo. Eu sou mestre e senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aí ele diz: eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora, olha essa expressão do versículo 17. Se sabeis estas coisas, que coisa boa. Se sabeis estas coisas, o que diz o texto? Bem-aventurados sois, se as fizeres. Não adianta saber, não adianta conhecer, não adianta trazer lá do grego mais profundo, a raiz, lá a origem da palavra. Eu conheço, eu sei. Então pratica. Faça então alguma coisa. Sois bem-aventurados se fizerdes. Tem muita gente que conhece de tudo e de todos, mas não faz nada. Não pratica nada. Bem-aventurados sois se fizerdes o que eu estou ensinando a vocês. É o nosso mestre Jesus. Você pode adorar a Jesus hoje? Aleluia. Agora escute aqui, meu amado. Em quarto lugar, aqui no texto de Filipenses: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ouça, meu amado, Jesus foi servo até o fim. Jesus foi servo até o fim, ou seja, Jesus submeteu-se à sua missão até a morte. Aleluia. Jesus focou na realização da missão. A cruz era o seu alvo. Quiseram aplaudi-lo, quiseram levantá-lo, quiseram coroá-lo. Ele disse: não. Quiseram carregá-lo. Ele disse: não. Eu estou de olho na cruz. Eu estou de olho na cruz.
cruz. Eu estou de olho na cruz. Eu não posso desviar para a direita nem para a esquerda. Eu não posso ouvir os aplausos da multidão. Eu não posso ouvir simplesmente o sentimento da multidão que quer me levantar como rei e que quer me colocar num lugar de destaque. Não, eu nasci para servir, e a realização do serviço será consumada e completo lá na cruz. Eu não posso desviar o meu foco. Você é obreiro chamado de Deus. Não desvie o foco nem para a direita nem para a esquerda, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Aleluia! Jesus não desviou da missão, embora o próprio diabo veio tentá-lo para que ele desistisse da cruz. O diabo disse: não precisa passar pela cruz, não precisa sofrer tanto. Há um atalho aqui, há um atalho aqui. Basta que me adores e eu te darei todos os reinos da terra. O cordeiro, o servo, profetizado por Isaías, tinha que ir à cruz e derramar o seu sangue lá. Agora escuta, meu amado, e nós como servos de Jesus, a índole de servo, de modo nenhum, existe no homem natural. Eu vou repetir esta frase. A índole de servo, de modo nenhum, existe no homem natural. Muito pelo contrário, a rebelião, o desejo de dominar, o orgulho estão latentes em nós. Disse alguém com arrogância e prepotência e orgulho: muitos empregados estão subordinados a mim. Assim é a ambição carnal, que tem como alvo a aparência, a posição, o prestígio, o poder, muitas vezes passando por cima dos outros, deixando pelo caminho vidas destruídas e feridas. Este é o sentimento carnal, não é o sentimento dos obreiros de Deus. No mundo em que vivemos, ser alguma coisa ou ter valor é mais atraente do que ser servo. Porque o que é um servo? O servo é um escravo. Um servo é um escravo. Você é servo do Senhor? Com permissão e carinho, olhe para o irmão que está do seu lado, dá um toquinho nele e diz: você é servo do Senhor? O servo é um escravo. Repito, o servo é um escravo. Um escravo está a serviço de um senhor e tem com ele um relacionamento de submissão e dependência. E espera-se no servo que ele tenha um relacionamento de confiança com seu senhor. Cristo nosso Senhor e nós, seus servos. Agora escute aqui. Eu vou transmitir isso aqui mesmo que está aqui. Eu estava escrevendo algumas coisas aqui, um pensamento, minha esposa chegou e deu uma olhada assim, disse: mas você vai falar isto? Não é muito forte. Eu disse: como? Eu vou falar para o obreiro. Não precisa me preocupar muito. Porque eu estou vendo isso todo dia. Eu estou dirigindo igreja desde os 19 anos, quando eu era menino solteiro. Já passaram-se 21 anos.
E continuo servindo, 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 servindo. Estrelismo é só com Jesus. A única estrela é Jesus. Na igreja, no ministério onde nós estamos, a única estrela que brilha é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Agora, veja bem, ser servo é servir. Você só serve dependendo do que você é. Você só serve dependendo do que você é. Se você é servo, você serve. Agora escute isto. O ser dominado por um ego arrogante, prepotente, compromete o servir. Quantos de nós o Senhor tira lá e a gente esquece tão depressa? A gente esquece tão depressa. Estávamos lá no mundo, o Senhor nos banhou, nos salvou, nos batizou com o Espírito Santo. E aí olhou para nós, se agradou e disse: vou fazer desse menino um pregador. E aí o Senhor faz de nós um pregador, um pastor. Somos aqui abençoados, colocam as mãos em nós, estes homens de Deus. Depois a gente começa: eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso. E Jesus? Um ser arrogante compromete o servir. Diga que ele diga na sua vida: eu faço por você, eu tenho por você, eu posso por você. As coisas funcionam melhor. O ser transformado direciona a vida para servir. O servo é exemplo do seu Senhor Jesus. Não usa o que faz para se gloriar. O servo do Senhor é exemplo de Jesus. Não usa o que faz para se gloriar. O servo de Deus, chamado, vocacionado, transformado, abre mão de tudo para servir. Ele abre mão de tudo para servir. O servo tem uma missão. E a missão do servo é simplesmente agradar o seu Senhor. Embora nas pequenas coisas. Escute, meu amado. Entenda uma linguagem aqui, bem interiorana. Se Deus, nosso Deus, dissesse a 5 dos seus anjos: meus filhos, de 19 de setembro a 3 de outubro, haverá a maior escola bíblica do mundo de obreiros. É lá em São Paulo, Rua Conselheiro Cotegipe, bairro Belenzinho. Vocês vão descer lá, meus filhos, e vocês vão ficar lá todos esses dias, são 15 dias. E vocês vão ficar lá servindo. Vocês desçam lá, lave banheiro. Eu estou conjecturando. Lave o banheiro. Dá uma mãozinha na cozinha lá. Ajude. Fique na portaria. Alguns de vocês podem até tirar oferta. Escuta. Se eles chegassem aqui, eles não mudariam o foco, não mudariam o alvo, não mudariam a missão, porque eles são obedientes, não questionam ao Senhor. Se pastor José Wélio dissesse há um dos anos: vocês vivem lá com Deus, eu estou conjecturando, eu estou imaginando. Eu dissesse: você vai dar um estudo bíblico hoje para os obreiros. Eles olhariam assim para o pastor José Wélio com muito respeito. Pastor José Wélio, nós respeitamos muito o senhor, viemos aqui para servir o senhor. Mas o senhor nos mandou para cá para lavar banheiro. E nós não vamos pregar, não. O senhor mandou para cá para a gente servir na cozinha. E nós não vamos pregar, não. Mas eu quero dar uma igreja para vocês presidir aí no interior. Nós não viemos para isso. Viemos para lavar banheiro. Você está entendendo como é que funciona lá no céu? Não há questionamento para fazer a vontade de Deus. Não há questionamento. E não há desvio do foco. Até no trabalho mais simples, os anjos têm a missão de estar fazendo a vontade de Deus e servindo ao Senhor Deus.
Nós, como servos, temos que ter a mesma visão. Se você está na porta, você está servindo. Se você está tirando oferta, você está servindo. Se você está lá cuidando dos banheiros, você está servindo. Se você está na cozinha, você está servindo. Se liga o ventilador, está servindo. Apaga a luz, está servindo. Assenta um tijolo, está servindo. Passando pintura no templo, você está servindo. Servo é para servir. Aleluia. Agora escute, o foco do servo é que sua vida seja útil. O servo não realiza somente tarefas, ele usa as tarefas para deixar marcas. Aleluia, aleluia. O Senhor tem nos abençoado em Rio Claro, e o Senhor tem nos dado templos. E o ano passado levantamos 4 templos, colocamos o povo dentro. Este ano já levantamos 2. E nós estamos trabalhando, e o nome do Senhor está sendo glorificado. E um dia eu estava lá no meio dos irmãos, no mutirão, e eu estava subindo na laje, e disse aos irmãos: joga aí, eu vou pegar aqui as lajotas, para nós colocarmos aqui na laje. E o irmão, Momilto, estava lá embaixo. Eu disse: joga, e ele foi jogando. De repente eu pus a lajota e olhei para ele: joga! E ele parou, ficou assim, olhando para mim. Eu disse: a lajota, rapaz. Ele começou a rir. Eu não entendi muito aquilo. Eu disse: o que foi, rapaz? É, pastor, o senhor está escrevendo a história do senhor, não é? Eu disse: eu não estou entendendo. Eu disse: o senhor está escrevendo a história do senhor. À medida que o Senhor vai construindo, trabalhando, edificando, o Senhor está escrevendo a história com Deus e a história do Senhor. Porque o servo tem esta consciência. Ele não simplesmente realiza tarefas, ele usa a tarefa para deixar marca. Onde você chegar, mandou tirar a oferta, vai tirar com prazer e com alegria, você é servo. Mandou limpar, vai limpar, você é servo. Faça isto com alegria, porque ficarão marcas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Agora escute, meu irmão, as bases para servir, e eu preciso concluir. As bases para servir, Mateus 5, 3 a 10, não abra sua Bíblia não, por favor. Eu quero simplesmente que você ouça. Lá nós temos a lista dos bem-aventurados. Ouça, por favor, o que eu anotei aqui. Eu quero que fique aqui marcado nas tábuas do seu coração. Olhando para em outro foco, nós encontramos lá as bem-aventuranças. Agora escute. Ouça isto. E marque aí no seu coração. Servos, base para servir, coluna para o serviço. Servos pobres de espírito não defende os seus interesses. Bem-aventurados pobres de espírito. Servos pobres de espírito não defendem os seus interesses. Servos humildes adquirem a capacidade de servir por longo tempo. Servos humildes têm a capacidade de servir por longo tempo. Escute, meu irmão. Outro dia eu ouvi de um obreiro que tem um sonho. E é bom isto. Todo jogador de futebol sonha em estar na seleção brasileira. E quase todos os obreiros desejam ser escalados pelo pastor Zé Wellington por Deus para ser presidente de uma igreja. Não é pecado isto. Mas outro dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, a fila para presidente é muito grande. Ela está muito grande e comprida. Eu disse: eu tenho uma fila menor para você entrar nela. Eu disse: qual? Entra na fila de servo, que ela está bem pequena e ela anda mais rápido. Entra na fila de servo, que ela anda mais rápido. O servo humilde adquire a capacidade de servir por longo tempo. Servos sensíveis, bem-aventurados que choram, sente as necessidades das pessoas. Como é bom trabalhar com quem tem sentimento. Como é bom, meus irmãos,
Nós não somos chefes. Não, nada disto. Nós somos servos. Servos. E algumas vezes nós, obreiros, vamos nos tornando tão insensíveis com o sofrimento das pessoas. E por isso o Senhor diz: bem-aventurados que choram, ou seja, servos sensíveis, sente as necessidades das pessoas que o cercam. Um verdadeiro obreiro é aquele que sente a dor do seu obreiro e companheiro, do membro da igreja, daquele que está ao seu lado. Chorar com os que choram, rir com os que riem, ou seja, se alegrar com os que se alegram. O obreiro servo é o obreiro que tem um sentimento, ele é sensível. Mas também o obreiro servo, servos mansos, tratam todos com mansidão e amor. Servos justos praticam e anelam pela justiça. Servos justos praticam e anelam pela justiça na igreja e no mundo. Servos misericordiosos recebem misericórdia porque praticam misericórdia. Servos puros veem a verdade valorizada. Servos puros não têm maldade em seus corações. Servos puros, bem-aventurados, limpos de coração. Um servo puro não tem maldade no coração. É duro trabalhar com alguém que você está abençoando, ajudando, e ele está apunhalando pelas costas. A impureza, a maldade no seu coração não é servo. Servos pacificadores têm a sua missão reconhecida. Aonde chegam, a paz é implantada. Servos perseguidos recebem recompensa pela missão cumprida. Agora escute, meu amado, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. E aí diz o próprio Jesus: servo meu, sê fiel no pouco. Sê fiel no pouco. Sobre muito eu te colocarei. O Senhor quer te colocar em patamares mais elevados. Mas escute, é uma etapa de cada vez. O Senhor vai te dando graça, e você vai crescendo, e Ele te dá mais graça, e você cresce um pouco mais, e Ele te dá mais graça, e você cresce um pouco mais, e as pessoas vão acreditando em você, acreditando no seu ministério, passo a passo. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Seja servo, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sirva a igreja, sirva ao ministério, sirva ao povo, sirva ao mundo. Seja um servo, seguindo o exemplo do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe.